Olá, companheiros do Centro Espírita Ibirajara. Que Jesus, como sempre, ilumine a todos nós nessas reflexões que sempre buscamos para o engrandecimento da nossa proposta de vida. Hoje trataremos de duas perguntinhas bem simples lá do Livro dos Espíritos, mas que são perguntinhas que, apesar de simples aparentemente, podem nos levar a, de fato, considerações bastante significativas. Me refiro às perguntas sobre a liberdade de pensar. São as perguntas 833 e 834 do Livro dos Espíritos. Na 833, Kardec pergunta assim: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E a resposta é: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras, pode-se deter-lhe o ímpeto, porém não aniquilá-lo. Então, muito bem, Kardec só pergunta se em alguma circunstância a gente tem liberdade absoluta. Eu acho que cabe aqui, mais uma vez, a gente pensar sobre essa história da liberdade. Liberdade é uma daquelas palavras que a gente usa assim como aquele ideal que todo mundo tem que buscar, que todo mundo tem o direito, e a gente se arvora aí em defensor absoluto da liberdade de todos, mas especialmente a nossa, né? E é fato, precisamos indiscutivelmente dar a cada um a liberdade de viver a vida como lhe aprouver. Só que vimos, né, nas perguntas anteriores que na atitude essa liberdade é sempre limitada pelas circunstâncias de convivência. É o ditado lá que aprendi desde a minha infância, a mamãe repetia, né? A sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro, ou seja, o seu direito termina quando começa o direito do outro. Então, ou seja, a minha liberdade vai estar atrelada ao direito do outro. Então, é bem cabível que Kardec tenha perguntado aqui, então não tem momento nenhum que eu tenha uma liberdade limitada? E a resposta é do pensamento. Mas, pensando ainda sobre essa questão da liberdade, já que vamos falar de liberdade de pensamento, a gente tem que sempre trazer à baila, né, para a consciência, o que de fato é essa liberdade. Porque, pensem comigo, quando uma criança só quer comer doce e não quer comer aquilo que é saudável e importante para o seu desenvolvimento é, físico, né, orgânico, e a gente não deixa, né? A gente diz assim, não, então se não comer isso, não pode comer o doce ou a sobremesa, ou o que quer que seja. A gente está tolhindo a liberdade da criança? Será que seríamos condenados porque não estamos dando à criança a liberdade de comer aquilo que ela necessita? Na hora em que o adolescente não quer ir para a escola porque ele prefere ficar dormindo, será que estamos tolhindo a sua liberdade de fazer aquilo que ele quer, que ele pensa que é o que ele precisa naquele momento? O próprio adulto, né? Na hora em que ele decide que ele não vai cumprir a ordem do chefe, não, que ele vai fazer aquilo que ele sabe que é o melhor para a empresa, para o seu trabalho e tal. Será que se o chefe vai para ele e diz que ele não vai fazer daquele jeito, que ele vai fazer do jeito que foi combinado ou que é acordado nas leis da empresa, a liberdade desse funcionário está sendo tolhida? É claro que esses são exemplos extremos, né, em que a minha proposta é só a gente chamar a atenção, porque muitas vezes, quando nos interessa, nós dizemos que aquilo é liberdade, que eu quero a minha liberdade. Mas, no entanto, quando a gente analisa
desapaixonadamente, se eu não estou envolvida naquela situação, muitas vezes eu vejo que o que a pessoa pode estar ansiando por liberdade é, na verdade, uma falta de disciplina. Porque disciplina vai sempre implicar uma certa falta de liberdade, mas isso não é ruim. A disciplina, bom, vocês sabem, né? Eu amo a frase de Emmanuel que diz que toda virtude foi um dia disciplina. Então, nós precisamos dessa disciplina, nós precisamos orientar essa vontade, porque muitas vezes essa vontade desenfreada é exatamente o que nós chamamos de liberdade, mas ela é apenas isso, vontade desenfreada, que precisa ser disciplinada, não tolhida, mas educada, orientada, utilizar essa energia para o que de fato possa ser produtivo e possa ser para o meu bem no médio, longo prazo. Eu acho que esse é o toque que os espíritos dizem, né? Como pode-se deter-lhe o ímpeto, porém não aniquilá-lo, quando está falando do pensamento. Ou seja, quando a gente pensa muito e a gente tem aquele rompante, a gente pode até deter este tipo de situação em nós ou no outro, mas a capacidade do pensamento, essa nunca vai ser aniquilada. Então, assim, isso posto, vamos guardar em mente que a palavra liberdade não é vontade desenfreada, não é eu fazer aquilo que eu quero. Vamos lembrar da criança comendo só o doce, do adolescente que só quer ir dormir, não quer ir para a escola. Então, vamos guardar em mente que em muitas situações, por causa desse nosso, essa nossa escolha de viver centrado naquilo que a gente acha que é o nosso interesse momentâneo, porque quando a gente de fato alarga a percepção e pensa em termos de imortalidade, a gente vai ver que a gente nem está escolhendo muito bem. Mas enfim, guardemos em mente que liberdade é uma possibilidade de escolha, possibilidade de escolha, não necessariamente de fazer o que se quer, porque escolher, às vezes, muito sabiamente, não significa ir pelo caminho da nossa vontade, né? Escolher não necessariamente é seguir o caminho da vontade. Bom, e aí vamos lá então ver a outra perguntinha que nos cabe. Ele diz assim: é responsável o homem pelo pensamento? Que Kardec perguntou lá se a gente estava totalmente livre. Os espíritos disseram que sim. Mas aí Kardec, como né, era um cara já, né, era o cara, ele sabe que esse negócio da gente também não ter limite, como é que fica isso em termos da responsabilidade? Porque todos os nossos atos estão subordinados à lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, eu repito isso sempre, né? Lei de causa e efeito não significa punição. Lei de causa e efeito significa consequência derivada de uma ação pelo que a gente tem que abraçar e acolher com responsabilidade. Então, se acho que até recentemente, né, comentei aqui num vídeo que eu gosto muito de pensar que quando a gente decidiu, escolheu fazer uma plantação de laranjas, a lei de causa e efeito diz: semente de laranja gera laranja. O que eu vou fazer com essa laranja quando ela acontecer? Eu não posso simplesmente dizer, agora eu não quero, quero maçã. Eu vou ter que lidar com aquela laranja e depois refazer o meu plantio para aquilo que naquele momento eu identifiquei como sendo melhor do que o plantio anterior. Isso é lei de causa e efeito, isso é responsabilidade pela escolha que eu fiz.
Responsabilidade também não tem a ver com aquela coisa assim, ai, tem que ser aquela coisa sisuda, pesada. Responsabilidade significa que eu vou ter que aturar alguma coisa. Não. Responsabilidade significa eu aceito, eu acolho a consequência de alguma coisa que eu mesmo fiz e vou ver o que eu faço com isso. Se eu chegar à conclusão de que, ótimo, beleza, foi isso, é isso que tem que ser, vida que segue. Se eu chegar à conclusão de que isso precisa ser modificado ou melhorado, lá vou eu, mãos na charrua e novo trabalho. Isso é responsabilidade, é assumir o que fazer diante de um efeito que agora chega após, após o plantio. Então, Kardec, como era o cara, já saiu perguntando: é responsável o homem pelo seu pensamento? E a resposta dos espíritos é apenas: perante Deus é. Ou seja, já está aqui aquela coisa assim, não vem a sociedade querer impor e criticar, né, e justificar ou o que quer que seja do pensamento do outro. O outro pode sim pensar o que quer, mas perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. E aqui cabe, como sempre, né, aquela nota mental de que essas respostas, essa escolha de palavras cabia na época em que essa conversa aconteceu, né? Com o ampliar da nossa percepção, a gente já não usa mais, né, essa coisa de que Deus condena, Deus pune, até porque Deus, como eu digo sempre, né, Deus tem mais o que fazer do que ficar julgando cada um de nós. Onde estão inscritas as leis de Deus? Aquelas segundo as quais seremos, entre aspas, julgados. É na consciência. Então, o que os espíritos, na minha tradução, o que os espíritos querem dizer aqui é que somente a Deus sendo possível conhecê-lo, ou seja, lá dentro de nós, na nossa consciência, nós sabemos exatamente aquilo que estamos pensando. E aí, essa consciência é que vai condenar ou absolver no sentido de vai aprovar que eu esteja pensando assim ou vai dizer, Daisy, que tal mudar de pensamento nessa hora? O que você vai fazer com isso que te aconteceu? Segundo a sua justiça. Então, ou seja, segundo a justiça divina. Então, não é segundo aquilo que as pessoas acham ou a sociedade acha que deva ser, apesar de que leis da sociedade em que estejamos inseridos são para serem cumpridas, sim. Isso é assunto para um outro vídeo, mas só lembrando que a nossa liberdade de pensamento também não implica que não tenhamos responsabilidades e obrigações a cumprir com o meio social onde nós vivemos. Emmanuel tem uma colocação que eu acho muito interessante, que é: todos nós temos o direito de lutar por modificações de leis que não achemos que sejam justas ou que cabem mais ou que a humanidade já progrediu, o que quer que seja. Então, todos nós temos o direito de lutar pela modificação dessas leis, mas enquanto elas não forem mudadas, todos nós temos o dever de cumpri-las. E eu acho essa uma colocação muito importante, até porque a forma como isso vai se modificar depende muito de uma percepção, né, da gente, do momento, da justiça, da nossa ideia de verdade. Isso sempre é tão relativo na humanidade, né? Tanto é que as leis vão se modificando, porque no momento os homens acham que seja justo um determinado considerar alguma coisa como sendo um crime, como sendo errado, e depois para frente aquela lei vai se modificando pela abertura de pensamento da humanidade. Aí no sentido de pensamento como um conjunto de ideias e ideais.
Então, eu acho que aqui a questão que cabe agora a gente pensar um pouquinho é se eu tenho a liberdade, é ali que eu sou realmente eu. Se eu tenho essa liberdade de pensar, eu preciso refletir como é que eu estou usando essa liberdade, né? Porque não dá para a gente desconectar das nossas reflexões o fato de que nós sabemos que somos espíritos em evolução. Então, o que eu quero? Evoluir. Então, se eu tenho a liberdade do pensamento, nossa, então ninguém me impede de escolher usar essa capacidade de pensar para este objetivo maior que é a minha evolução. E aí, claro, algumas pessoas vão usar para a evolução material, a gente que, né, guarda a pretensão de ser um pouquinho mais esperto, a gente quer usar para a evolução moral. Então, eu fui buscar lá em Joana, nesse livrinho, acho que é o oitavo ou nono da série psicológica, que chama O Amor como Solução, né? Nesse livro, ela tem uma página que se chama... Ai, gente, peraí que eu perdi a página aqui, claro, né? A gente separa tudo, deixa tudo separadinho antes de começar a gravar o vídeo, mas aí depois, na hora, a coisa sai do lugar. Então, achei. É o capítulo 3, que fala princípios organizadores, em que ela mostra que é o seguinte, as nossas crenças e as nossas condutas, elas vão se fixando na nossa mente como um princípio organizador. O que ela quer dizer com isso? Que é como se fosse aquela base em cima da qual todas as os nossos projetos, todas as nossas ideias se organizam para virarem ações. Por isso que ela chama de princípios organizadores. E essas crenças e essas condutas a gente vem acumulando ao longo de todo o nosso processo, né? Porque também é impossível a gente deixar de trazer essa luz da espiritualidade para essa nossa conversa, porque se a gente pensar ou falar em pensamento de acordo com os critérios dos cientistas do mundo, a gente vai ver que eles têm conhecimentos infinitos sobre o pensamento. Eu me lembro, né, há algum tempinho atrás, lá quando eu era adolescente, surgiu até vídeos que ficaram muito famosos de experiências científicas mostrando a influência do pensamento até na matéria. Então, assim, eram experiências que mostravam alteração em objetos até quando não se tocava neles. Só pelo fato de ser observado, aquele objeto já sofria alterações. A física quântica, então, deu assim uma aceleração a esse tipo de estudo que foi incontestável. Então, mostrar que o pensamento é uma energia, e aí depois, né, todo mundo, mesmo que a gente não entenda nada de física, a gente sabe lá que Einstein tem lá a formulinha dele que mostra que energia e matéria, elas são quase que a mesma coisa, só que em estados diferentes, né? Simplificando, né, gente? Claro que, né, o Einstein é o Einstein porque ele foi muito mais longe do que essa frase minha simplista. Mas o que queremos lembrar é que a energia, ela é uma força material que portanto, interage com outros estados da matéria. E o pensamento é uma energia. E nós, através do pensamento, podemos influenciar a vida material. Sim, claro que de acordo com a força que já conseguimos dar a esse pensamento, né? E aí também
é um outro aprofundamento aqui para um outro momento. Mas o ponto é que pensar não vem só do cérebro. O cérebro é a máquina através da qual se expressa o pensamento. É o instrumento de manifestação do pensamento. E aí, para alguns cientistas materialistas, a coisa se encerra aí, ou seja, como se o pensamento fosse fruto do cérebro. Aqueles que olham para isso com uma visão transpessoal, você começa a ver que a mente está lá no espírito. O pensamento é um atributo do espírito, que vem e se manifesta no corpo. E nós vamos, por isso mesmo, como espíritos, armazenando essas crenças, essas vivências, essas emoções em outras encarnações que ficam ali, guardadas na nossa mente, não no nosso cérebro. Estão guardadas na nossa mente como espíritos. E aí, a cada encarnação, a gente junta essa mente a um cérebro material e, consequentemente, essa energia dessa mente vai influenciando esse cérebro que vai, inclusive, organizando todo o nosso corpo em função da encarnação que planejamos. Ok. Então, o que ela chama atenção aqui é que muitas vezes essas crenças e essas condutas que vêm lá de trás, elas continuam emitindo a sua força nas nossas decisões do momento. E aí diz ela, embora sejam fundamentais para os fenômenos automáticos da conduta, quando não se renovam através de conhecimentos e vivências enriquecedoras, transformam-se em morbidez e impedimento ao avanço intelecto-moral. Então, ou seja, o que ela chama atenção aqui é que muitas vezes o que nós pensamos é fruto de vivências e de crenças anteriores que tiveram seu valor no momento em que aconteceram, mas que precisam ser renovadas para que essa evolução aconteça. Ela diz: a renovação é essencial para a construção de uma vida feliz. Quem não se renova nos aspectos negativos, nas ideias viciosas, tende a entorpecer a razão e desequilibrar-se nos relacionamentos sociais e afetivos. Quem não se renova nos aspectos negativos. Olha só. E muitas vezes a gente nem se dá conta, porque não reflete sobre eles, a gente não se dá conta no quão negativos são. Quantas crenças limitantes nós trazemos de outras encarnações, ou às vezes até mesmo da experiência da nossa infância. Critérios, ideias, conceitos que a nossa família incutiu em nós e que nós repetimos sem questionar. Essas crenças são limitantes, porque muitas vezes nos impedem de fazer coisas que, por exemplo, a ciência já provou que não tem sentido. Tomar manga com leite, né? E, no entanto, tá aí, o sorvetinho de manga que leva manga com leite, todo mundo acha uma delícia, mas tomar manga com leite não pode, porque eu nem sei por que não pode, né? Mas a gente às vezes não sabe nem por que uma determinada crença ela passa tantas e tantas gerações para frente. O fato é que justamente é isso, a gente tem que parar e perguntar por que não pode? Qual é a base científica para que isso aconteça? Porque a partir desse conhecimento de que, não, isso foi, sei lá, alguém que uma vez comeu manga com leite passou mal por outro motivo qualquer, e alguém começou a repetir que foi por causa da manga com leite, e aí a partir daí aquilo foi um conhecimento, entre aspas, que foi sendo passado de geração em geração. Até que a gente coloca aquela pergunta do, ei, mas por quê? E a ciência mostra que não tem problema nenhum, então a gente passa a ter a liberdade, olha só como é que aí as coisas vão se entremeando. A gente passa a ter a liberdade desse prazer, que é tomar o sorvete de manga, ou de comer o sorvete, ou vitamina, o que quer que seja que a pessoa goste,
Não necessariamente temos que gostar, liberdade, né? Mas nós não ficamos limitados. E se a gente pode dar esse exemplo tão banal, tão trivial para as coisas materiais, o que não acontecerá do ponto de vista moral, né? Ah, porque fazer aquilo é errado. Será que é? Será que é para todo mundo? Ou o contrário? Não há problema nenhum em fazer isso. Será que não? Será que essa minha atitude não está ferindo o outro, né? É aquela coisa do tipo, deu o troco errado, e aí a gente recebe o troco errado, a gente vê que está errado, mas todo mundo faz. Dizia minha mãe já, né? Eu não sou todo mundo. O que eu quero? Eu quero fazer parte dessa ideologia do mundo, ou eu quero crescer além do que o mundo oferece. Não é ser melhor do que ninguém, mas é crescer além dessa circunstância que o mundo oferece. Ela ainda segue dizendo: estar-se aberto a ideias novas, a conceitos edificantes, a observação de postulados que dignificam, constitui um grande desafio àquele que pensa e deseja crescer. Então ela já chama a atenção como é que estar aberto a ideias novas é desafiante. Por quê? Porque a gente vem nesse padrão de pensamento há muitas encarnações às vezes. Então, assim, tá fixo ali. Então a gente mudar alguma coisa é igual tirar mancha de tecido, né? Se já até foi uma coisa mais recentezinha, a gente vai lá, lava rápido e tal. Mas quando aquele negócio já ficou ali, né? Anos naquele tecido, a gente sabe que é bem mais desafiador de retirar aquela mancha. O desenvolvimento moral e intelectual revela-se na maneira como se consegue abandonar as condutas doentias, adotando-se as novas conquistas da razão e do sentimento. Olha aqui, gente, o desenvolvimento moral revela-se na maneira como se consegue abandonar as condutas doentias. Então, liberdade de pensamento. É no pensamento que eu tenho liberdade absoluta. Então, é eu saber usar esta liberdade para constantemente estar me propondo a abandonar essas condutas doentias, esses pensamentos viciantes, essa tendência de olhar para a vida com tristeza, com peso, né? Aquele meu hábito de já pensar assim, mas isso não vai dar certo, comigo não vai dar certo, comigo nada dá certo. Isso pode ser uma conduta doentia já da nossa forma de pensar. E aí o desenvolvimento moral e intelectual, ele vai se revelando na forma como eu consigo abandonar essas condutas. Ai, Deise, mas como que eu vou conseguir abandonar essas condutas? Usando a liberdade do pensamento, usando a liberdade de poder parar e pensar e fazer perguntas. Sócrates dizia, né, pelo menos é atribuído a ele, que mais importante do que respostas são as perguntas. Então, que a gente use a liberdade de pensar para pensar de uma forma libertadora. Não significa que eu vou, agora então eu vou, liberdade de pensamento, então eu... Desculpa, gente. Então, liberdade de pensamento, então agora eu vou pensar tudo que eu quero. Então eu vou imaginar todas as fantasias que eu estou vivendo na mais absoluta tranquilidade, ninguém me chateia, eu tenho tudo que eu quero. Aí eu vou também assim, na minha liberdade de pensar, eu não faço mal a ele, né? Porque a lei humana não deixa, ou mesmo a lei divina vai me punir porque está vendo que eu estou fazendo algum mal e tal. Mas eu estou ali imaginando que aquela pessoa está se dando mal, quem mandou ela me contrariar, eu não estou fazendo nada, mas olha lá. E aí eu fico imaginando, e o que falamos?
Pensamento é energia. Então eu não estou fazendo um mal com as minhas mãos ou com a minha boca para aquela pessoa, mas eu estou fazendo um mal a ele. E mais do que fazer um mal a ele, eu estou fazendo um mal a mim porque eu estou preso a condutas mentais que já não cabem para aquele que quer, de fato, se sentir evoluindo moralmente. Então, diz ela, nesse sentido, as convicções religiosas, filosóficas, artísticas, culturais, enfim, devem experimentar o fogo das propostas novas do pensamento em evolução, abrindo espaço para a instalação dos conceitos que possam contribuir para o aprimoramento do ser humano. Então, a gente usar a nossa capacidade, a nossa liberdade de pensar para colocar no tempo atividades que sejam engrandecedoras para essa renovação de ideias. Então, quando a gente diz assim, não, aí fulano tá lá, gosta de ficar filosofando. Gente, ficar filosofando é um exercício mental maravilhoso e que mostra um bom uso da nossa liberdade de pensar. Não é claro, não estou falando aqui do tipo, a gente vai só ficar estudando os conceitos filosóficos, mas ter aquele momento em que a gente pensa no por que isso, por que aquilo. E muitas vezes, naquele primeiro momento, a gente não tem aquela resposta, mas vamos lembrar de Sócrates, a pergunta é mais importante porque a pergunta vai ficando na gente. E aí, muitas vezes, até acontece uma circunstância na nossa vida em que a mente volta àquela pergunta e a gente diz, a resposta está aqui. Eu preciso fazer isso, eu preciso agir nesse bem, eu tive um olhar diferente para aquela situação do outro. É assim que o crescimento vai se dando. Quando as pessoas crescem espiritualmente, são capazes de mudar de opinião para melhor. Então, vamos usar a nossa liberdade de pensamento até para mudar o pensamento. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, aquilo não tem personalidade, vive mudando de ideia. Eu sempre digo, eu quero terminar a existência, então, sem personalidade. Porque eu quero mudar o tempo inteiro de ideia. Com razão, com uma direção. Não é ficar mudando de ideia assim, só para ser leviano. Mas eu quero olhar para uma situação em que eu achei que aquele padrão era o acertado e conseguir perceber que, à luz da verdade, à luz do evangelho, a minha opinião se mudou. E aí eu olho para aquilo de forma diferente. E eu tenho a liberdade de olhar para aquilo diferente. Eu tenho a liberdade de pensar sobre aquilo de uma forma renovada. Então, para mim, liberdade de pensar é justamente eu poder usar o meu progresso, aquilo que eu já tiver conseguido apreender do bem, da verdade, para renovar o pensamento que ainda esteja vinculado a situações e a ideias que não cabem mais. Mas, mais uma vez, sempre tendo por fundo o Evangelho. A doutrina de Jesus tem que ser o balizador de toda essa mudança de pensamento. Porque eu mudar de pensamento só para seguir um influencer, para seguir alguma novidade que alguém lançou do mundo e tal, não que a gente não possa aprender boas coisas nessas situações, mas é que o meu critério de avaliação de se de fato eu vou usar a minha liberdade para mudar o meu pensamento, esse meu critério será sempre o Evangelho, porque essa será a forma segura de eu poder usar a minha liberdade para mudar qualquer pensamento. Que Jesus então abençoe esses nossos propósitos de usarmos nossa liberdade para pensar melhor.